Bom, pessoal, então vamos dar início aqui à nossa palestra, né, do professor Kelvinson Fernandes Viana. O professor Kelvinson, ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em biotecnologia pela Universidade Federal de Ouro Preto, com ênfase em bioprocessos e tratamentos de doenças, e doutor com ênfase em vacinologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor e pesquisador da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Ele tem experiência em bioengenharia para o desenvolvimento de vacinas e imunoterapias. Trabalha com PDI integrando as ciências biomédicas e agrárias à indústria veterinária. Então, professor Kelvison, fique à vontade para quando o professor quiser começar. Tá, não, tá ótimo. Obrigado, professor Isaac. Um prazer estar aqui conversando com vocês, pessoal. Eu tenho aqui alguns apontamentos para fazer à medida que a gente for avançando aqui com o tema. E só para eu me situar, então aqui tem biólogo, tem veterinário, tem químico, Farmacêutico, engenheiro. tá, beleza, tá bem É, mesclado. Só para eu saber até que ponto, porque assim, ele é muito a aula ela é muito voltada para quem tem algum entendimento já nessa área de biologia, né? Tem que ter algum entendimento de sim, imunologia, mas mesmo quem não for, talvez ali, não tem problema. A gente vai, tá, vai discutindo aqui algumas coisas, vai dar certo. ok. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Falar de vacinas é um tema que eu gosto muito. Vacinas, elas não é só alegria, questão de vacina, a gente tem algumas ponderações que devemos sempre fazer, que eu vou apontar para vocês aqui à medida que a gente for avançando, tá? Então, em termos de vacina de RNA, vacina de DNA, eu até trago um pouquinho sobre vacina de DNA, embora o pedido tenha sido basicamente de RNA, mas não tem como eu separar muito as duas coisas. Eu tenho que trazer um pouquinho lá no final sobre isso, porque existiram coisas, aconteceram situações em que sempre que a gente aborda uma questão que envolve material RNA ou DNA, elas são sempre muito intrincadas, tá? Os questionamentos eles seguem um mesmo perfil basicamente, e vocês vão entender isso melhor. Pode passar, professor, por favor. Claro. Pessoal, vacina de RNA, a proposta de fazer o RNA como algo preventivo, isso é mais recente. Agora, o estudo do RNA como algo para expressão de proteína, isso é antigo, isso é bem antigo, tá? Durante a pandemia, nós tivemos alguns questionamentos. Claro, eu estou trazendo essa questão aqui do RNA e eu vou falar muito por causa do período da pandemia, porque foi o momento em que a gente teve uma vacina de RNA, uma não, mais do que uma, entrando no mercado. Então, a ideia de RNA ela é muito antiga. Os estudos eles partem desde finalzinho da década de 50, início da década de 60, em que naquele momento a proposta era muito incipiente em utilizar o RNA para estudo de proteínas, mas em hipótese alguma pensava-se em utilizar isso como vacina. Isso era muito impensável, por algumas questões, entre elas. Primeiro, o domínio da técnica de você fazer com que o organismo humano ele passe a expressar a proteína. Por quê? O que acontece com as vacinas tradicionais? Ou você utiliza um antígeno já preparado em laboratório. Vamos supor, você cultiva uma bactéria, obtém as proteínas dela por diferentes formas. Você pode romper a bactéria por ultrassom, você pode romper pelo calor, fazer um rompimento químico. Tem várias maneiras para isso. E você utiliza somente as proteínas. Mais para frente, o pessoal começou a trabalhar com proteína recombinante. Então, você utiliza uma planta industrial para você produzir, a partir de uma E. coli, a partir de uma levedura, uma proteína que é do teu interesse para utilizar como vacina. Então, você está entregando o produto pronto
para o organismo da pessoa ou do animal, já que os animais eles recebem vacinas iguais a nós e produzem as respostas muito semelhantes a nós, com algumas particularidades. Então, quando você parte do princípio de que você quer utilizar o RNA, você está fazendo com que o seu corpo seja a própria fábrica de expressão proteica. Você não está dando mais a proteína, você está dando um passo anterior e fazendo com que você mesmo seja a fábrica de produção. Até porque o RNA ele passa a ser sintético. Essa é uma situação em que, na produção de vacinas, a gente tem os custos de fabricação de um produto dessa natureza. Enquanto alguns tipos de vacinas é muito caro você produzir, tem proteínas que são muito difíceis de você conseguir expressá-las de maneira perfeita em laboratório ou mesmo numa planta industrial. Então, qual que é a situação? Quando você entrega um RNA para o organismo, você está fazendo com que o seu organismo ele expresse a proteína de interesse, que é aquele RNA. Só que até chegar nesse ponto, tem um monte de problema que viria a acontecer, uma série de situações. Desde a década de 60, o pessoal tem trabalhado com isso. E, no final dos anos 80, teve um pesquisador, hoje ele não trabalha mais com isso, hoje ele trabalha com outras coisas, ele é tipo um representante farmacêutico, chamava Robert Malone. Esse pesquisador, ele começou a trabalhar com RNA, visando aí sim já uma proposta de algo que pudesse virar um produto, talvez uma vacina, talvez uma imunoterapia, né, como forma de tratamento. Ele começou a fazer isso no final da década de 80, e em 1989 e 1990 ele conseguiu publicar alguns dos seus resultados, mostrando a transferência direta de genes em músculo de camundongo, mostrando que aquilo gerava alguma expressão de alguma proteína e que aquilo poderia ser abrir uma perspectiva muito grande para você pensar em diferentes situações, porque em se tratando de RNA, você pode pensar em qualquer tipo de proteína do teu interesse e fazer com que o organismo expresse. Então, isso aí, esse print que tem aqui são das anotações originais dele, ele publicou isso no tempo, e durante a pandemia, ele veio a público, durante muitas palestras, não, muitas entrevistas na mídia, questionando as vacinas de RNA, porque, de certa forma, ele se sentiu meio que esquecido, porque ele largou essa área. Porque aconteceram várias situações no meio do caminho. Ele começou a trabalhar com isso. Pode passar, por favor, Isaac? Esses dois aqui, que estão aqui, essa figura, o Paul e o Douglas, eles trabalhavam com Robert Malone. Robert Malone trabalhava, na verdade, no laboratório deles. E esses dois eram os coordenadores da pesquisa e trabalhavam com várias situações com RNA, já tinham essas ideias de tentar alguma coisa, fazendo com que o organismo conseguisse produzir alguma proteína de um RNA exógeno, enfim. E eles, assim como em muitos lugares, o Brasil tem até aumentado bastante com isso, eram pessoas que tinham o trabalho de pesquisador e o trabalho também de empreendedor. Tanto que esse da direita fundou essa multinacional que vocês estão vendo aí na figura. Então, o que acontece? O Robert Malone trabalhou com esses pesquisadores e, depois de um tempo, houve alguns problemas entre eles e ele saiu. Ele passou a não mais mexer com isso. Só que ele começou, depois de um tempo, questionar, porque jogando para si mesmo um possível reconhecimento de que ele fosse o pai das vacinas de RNA, mas, na verdade, o RNA ele vem sendo estudado há muito tempo. O que a gente tem hoje é um conjunto de estudos que partem de décadas e décadas e décadas. Então, não tem a mão de uma única pessoa para dizer que ela foi que descobriu determinada coisa, não tem nada disso. E ele veio para a mídia falar isso, e por ele ter sido esquecido, entre aspas, ele começou a questionar uma série de situações das vacinas de RNA que a gente já vai abordar. Pode falar, pode passar, Isaac, por favor. Esse é o. Volta lá. Esse aqui da direita é o Robert Malone, ele que ficou muito chateado com toda essa situação, mas ele realmente iniciou alguns estudos de forma mais
aplicada, digamos assim, embora aquilo ainda fosse muito inicial. Você fazer um estudo no modelo pré-clínico, que é um camundongo, um hamster, um porquinho da Índia, seja lá quais esses modelos, ainda assim é um estudo muito inicial, mas foi o início de algo já pensando em fazer uma coisa mais aplicada. Pode passar, por favor. Mais à frente, o que se pensava? O RNA, ele era muito inflamatório. Por ser muito inflamatório, mesmo que ele tivesse sido utilizado inicialmente em camundongos e que tivesse gerado a expressão de alguma proteína, outros pesquisadores viam o RNA mais como uma forma de tratamento de câncer. Inclusive, até hoje, vem sendo muito trabalhado essa proposta de utilizar o RNA como imunoterapia. Então, vamos lá. O Gilboa, ele era um médico pesquisador, trabalhava muito com essa parte para oncologia. Então, o que ele pensava? Ele pensava o seguinte: e se eu retirar células da pessoa, inserir um RNA que eu tenho interesse de que gere a expressão, seja traduzido em alguma proteína específica. Por exemplo, a pessoa tem lá um câncer, uma leucemia qualquer. Uma leucemia, a gente sabe que alguns tipos de leucemia já é sabido qual é o tipo de antígeno, qual é o tipo de proteína mais específico daquele tipo de neoplasia. Então, em tese, se eu fizer com que o meu organismo ataque somente as células que expressam majoritariamente aquele tipo de antígeno, eu consigo modular o meu sistema imunológico, fazendo com que ele ataque somente aquilo que é do meu interesse. Então, em termos de eficiência de resposta, essa ideia é uma ideia muito boa. Então, o que ele pensou? Eu pego o sangue da pessoa, pego o sangue, retiro os linfócitos, a gente faz isso em laboratório de forma rotineira, a gente purifica do sangue somente os linfócitos, ou macrófago, seja lá o que for, isso hoje em dia é muito fácil. Eu insiro um RNA de interesse, vamos supor que eu saiba qual é a proteína que eu quero. Então, eu faço com que eu insira naquela célula o RNA daquela proteína relacionada a determinado tipo de câncer. E volto com aquelas células para a pessoa. Então, reinjeto aquilo vai ser infusão, a pessoa vai estar tomando soro, coloca no soro, igual é a terapia CAR-T hoje em dia. Né? A pessoa vai para o hospital, ela recebe uma bomba de medicamento para que ela não reaja contra a medicação e ela recebe as células vivas, mas modificadas. A proposta aqui era reinjetar as células do paciente, mas com o RNA de alguma coisa que eu queira que ele faça aquela tradução e que as células expressem aquela proteína. E ele começou a desenvolver pesquisas nesse sentido e ele também fundou uma empresa, essa que vocês estão vendo aí. Isso eram propostas que saíam em paralelo com aquela dos outros dois pesquisadores e do Robert Malone. Então, não tinha um grupo de pesquisa pensando em trabalhar com RNA. Eram vários grupos de pesquisa que estavam tentando diferentes vertentes de uso daquilo. E aquilo que funcionasse primeiro daria um salto muito grande para todo mundo que trabalhava com aquilo, tá? Então, além disso, tinha um outro pesquisador que fundou uma empresa de RNA, de vacinas de RNA. Uma delas foi testada durante a pandemia e não funcionou. Então, o que ele pensou? O IGMA, ele pensou o seguinte: ao invés de eu pegar as células, retirar, trabalhar em laboratório essas células, injetar o DNA in vitro, voltar com essas células para o corpo humano, por que eu não pego logo o RNA direto, o RNA mensageiro, e injeto direto na pessoa? Ele pensou dessa maneira. E essa ideia dele também não era só dele. Outros tinham essa mesma ideia. Mas ele começou a trabalhar com isso e começou a fazer alguns estudos junto com a empresa chamada CureVac. Além disso, um outro grupo de pesquisadores, mas principalmente um casal. Este casal teve um êxito muito grande. Era um casal de pós-docs que viveram por muito tempo de bolsa. Só que eles tinham essa ideia de trabalhar com RNA e eles lançaram essa proposta de trabalhar o RNA
como vacina, especificamente como vacina, e lançaram essa proposta para um grupo de investidores. E pediram na época, era na época, eu acho que em torno de 160 milhões de dólares para fazer a coisa funcionar, montar uma indústria e financiar pesquisas, porque para quem vive de pesquisa, tem a questão da bolsa, e quando você abre um empreendimento que demora anos para que aquilo funcione, você está apostando, às vezes, em um único produto. Na verdade, eles estavam apostando em uma única técnica. Se ela funcionasse, você poderia trabalhar diferentes vacinas para diferentes doenças e diferentes tratamentos também. É uma técnica que, se ela funcionar, ela se expande em dezenas. Então, eles pediram esse valor, que era, inicialmente parece um valor muito alto, mas em se tratando de tudo aquilo que pudesse dar certo e de retorno financeiro, aquele valor era irrisório. Eles solicitaram isso, eles ganharam, investiram nesse casal e eles começaram a trabalhar. Eles que fundaram, eles são cofundadores da BioNTech. A BioNTech, durante a pandemia, fez uma fusão com a Pfizer especificamente para lançar aquela vacina de RNA, que envolvia a tecnologia deles. Então, diferentes pesquisadores trabalhavam de formas diferentes para tentar achar alguma coisa. Pode passar, professor. Em paralelo, tinha uma pesquisadora, e a Katalin e o Drill, esses dois ganharam o Nobel de Medicina desse 2023, mas foi esse ano, né? Qual que foi a situação? A molécula de RNA, ela tem um problema. A molécula de RNA in natura, ou mesmo que ela fosse sintetizada em condições de um RNA normal, ela é muito inflamatória. No RNA existe um nucleotídeo chamado uridina. A uridina, ela é muito, muito, muito inflamatória, porque no nosso sistema imunológico e no de outros mamíferos, nós temos um problema. Não é que é um problema, ela passa a ser um problema. Nas superfícies das nossas células, nas nossas membranas, nós temos receptores do tipo TOL. Tá? Esses receptores, eles reconhecem alguns padrões moleculares associados a patógeno, né? Padrões moleculares associados a patógenos são os chamados PAMPs. São aquelas moléculas que não importa para que lado o microorganismo tem evoluído, seguido sua linha evolutiva, não importa, fungos, bactérias, vírus, protozoários, eumintos, todos eles possuem alguma coisa em comum. Na verdade, eles possuem algumas coisas em comum. Essas moléculas são chamados padrões moleculares associados a patógenos. Não importa qual é a espécie, todos eles compartilham alguma coisa. Isso é bom para nós. Isso é uma forma do nosso sistema imunológico reconhecer de forma unificada qualquer coisa que entre em contato com a gente. E o RNA, ele é um tipo de pump. Ele é um tipo de molécula que nossos receptores reconhecem. E a uridina, que faz parte da molécula de RNA, ela é extremamente inflamatória. Ela ativa alguns receptores do tipo TOL que fazem com que a pessoa inflame muito, muito, mas muito mesmo. E isso, para qualquer vacina, é um problema gravíssimo. Porque até que ponto é permitido, em termos de segurança, uma pessoa inflamar porque tomou uma vacina? É permitido a pessoa ter febre? É permitido. Isso passa nos testes de segurança, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. A pessoa ter febre um dia, dois, isso é ok. Só que a pessoa, ela não pode, essa febre ela tem que baixar depois de alguns dias. Se você está inflamando, a inflamação para um estudo de uma vacina, ela é importante. A gente tem que inflamar, mesmo que seja um pouco. Quando a gente é injetado com alguma coisa, ali tem um recrutamento de macrófago, tem recrutamento de linfócito, tem fagocitose, as células saem dali e vão para os linfonodos regionais fazer a apresentação antigênica, fazer a gente criar o nosso repertório de resposta imune adaptativa. Então, a gente tem que inflamar. Então, é esperado que uma vacina inflame, tá? Normal que você tome uma vacina e você põe a mão no braço no dia seguinte, fala, pô, tô com dor aqui e tal. Algumas pessoas que tomaram algumas vacinas recentemente tiveram febre. Por exemplo, quem tomou vacina da AstraZeneca durante a pandemia, teve gente que teve lá febre
38 graus, 39 graus, ficou com todo o corpo todo dolorido, aquilo é aceitável. Isso é aceitável. É o tipo de inflamação que passa pelo crivo de segurança da Anvisa, da FDA, da Agência Europeia, isso passa. Mas existem limites para isso. Existe uma série de situações em que, a partir de determinado ponto, aquilo não é mais aceitável. Tá? Então, uma molécula de RNA, ela, contendo a uridina, ela passa a ser muito inflamatória. Essa era uma das situações que os pesquisadores, quando começavam seus estudos com camundongos, com camundongo balbicê, suís, todos eles viam uma inflamação muito exagerada nesses animais, por causa desse nucleotídeo. Então, o que a Catalin fez? Ela simplesmente pegou, se eu não me engano, ela é uma bioquímica, ela pegou e começou a alterar a uridina, e ela criou essa molécula que ela deu o nome de pseudouridina. E ela trocou essas moléculas na estrutura do RNA, porque ela descobriu que era exatamente a uridina que se ligava a um receptor do tipo TOL muito específico e fazia com que a inflamação fosse extremamente exagerada. Então, ela trocando essa uridina pela pseudouridina, havia uma redução drástica da inflamação. A pessoa, quando ela é injetada com uma vacina de RNA, ela vai produzir interferon gama, fator de necrose tumoral. O fator de necrose tumoral, ele é extremamente inflamatório, muito inflamatório. Durante a pandemia, algumas pessoas morreram porque recebiam aquela tempestade de citocinas. Era uma desregulação do sistema imunológico em que a pessoa produzia uma quantidade absurda de interferon gama e principalmente fator de necrose tumoral. Essas duas citocinas são importantes, só que elas em quantidades muito altas, elas matam. Não tem medicamento que baixe a temperatura da pessoa. A pessoa morre. Tá? Então, esse era o efeito do RNA. Ela pegou e trocou essa base. E por causa disso, foi exatamente por causa disso que as vacinas de RNA passaram a ser aceitáveis em termos de segurança nos dias iniciais após a injeção, após a vacinação. Então, ela ficou trabalhando durante décadas com isso. Ela não começou a estudar com isso a partir ali dos anos 2000, né? Ela vem estudo com isso há muito tempo. Ela era mais uma de tantos pesquisadores que trabalhavam com RNA. Só que ela foi exatamente na raiz do problema. E ela conseguiu, junto com o Drew. Tanto que os dois ganharam esse prêmio Nobel por causa desse efeito. Então, e aí vocês têm a noção do quanto que é importante aquelas coisas que a gente pega lá na base, quando a gente está fazendo curso de farmácia, biomedicina, veterinária, medicina, enfermagem e tal, esses cursos da área de biomédica de uma forma geral. Aquele conhecimento básico que é imunologia, quando a gente vai estudar os padrões moleculares associados a patógenos, muitas vezes a gente não está nem aí para isso. Foi exatamente essa compreensão e o estudo sobre esses receptores que fez todo o diferencial para que ela gerasse um produto aplicável para o mundo todo. Senão, isso não seria possível. Tá? Então, esse é um exemplo para vocês. Quando alguém fala assim, pesquisa básica, pesquisa aplicada recebe mais investimento que pesquisa básica, tudo é importante. Quando a gente vê algumas pessoas alguns políticos, às vezes, que vão financiar pesquisas, que vão dar o dinheiro para agências de fomento, que falam, não, a prioridade maior é para a pesquisa aplicada. Mas a pesquisa básica é tão importante quanto a aplicada. Às vezes o pessoal não se dá conta disso. Então, aqui é um exemplo claro que, se não fosse a pesquisa básica, a gente não tinha vacina de RNA. Tá? Então, pode passar, professor, por favor. Junto dela, nesse mesmo período, um outro pesquisador, aí, o Derek, o que ele pensou? Esse cara já era um investidor, era um pesquisador, mas nos Estados Unidos o recurso para financiamento ele é muito alto. Você apresenta as propostas e existem aquelas aceleradoras no Vale do Silício, por exemplo, existem aceleradoras em São Francisco que você chega com uma ideia, você recebe o recurso que você precisar, tá? Tem uma aceleradora chamada IndBio, que, se você chega lá com uma proposta e lança a proposta, você tem 5 minutos para fazer isso. Você sempre vai ter um monte de investidor investindo em você, só que você tem um tempo relativamente curto para você fazer aquilo funcionar minimamente. Você tem que ter algum resultado. Você recebe o dinheiro.
mas você é cobrado por isso. O Derek, ele fez parte dessas equipes de pesquisadores que conseguiram angariar muito recurso para fundar uma empresa. O Derek, ele pegou e fundou a Moderna. A empresa Moderna, que lançou uma vacina de RNA, o nome Moderna não é porque é moderno, é de RNA mensageiro modificado. A sigla da empresa já é disso. Ele utilizou da proposta feita pela Catalin para poder utilizar nas vacinas dele. Só que, em princípio, a Moderna não tinha nenhum interesse em trabalhar com vacinas preventivas. Eu estou usando o termo só vacina, mas é que tem a diferença aí. A proposta inicial era trabalhar RNA para imunoterapia contra câncer. Só que, como o princípio é o mesmo, então, se eu estou utilizando o RNA para tratar alguma coisa, por que eu não uso o RNA para prevenir alguma coisa? E ele passou a utilizar dessa tecnologia. Só que, para isso, o que acontecia? Tinha que pagar patente e tudo. Por quê? O que a Catalin fez, ela passou as patentes dela para uma empresa, essa empresa aí, a CellScript. Então, essa empresa era detentora, ela ainda é detentora das patentes. Então, a BioNTech, quando fez a fusão para a produção da vacina, da Pfizer, eles tinham que pagar a patente para essa empresa, que no fim das contas parte dos royalties ia para a Catalin. E no fim das contas, a própria Catalin virou uma das associadas da BioNTech. Então ela acabou indo para a empresa, porque ela, né, para ela era até mais fácil, e foi. Então quando a gente começa a analisar da onde que vem, como que as pessoas, como que isso foi possível por uma vacina de RNA tão rápido, entre aspas, no mercado, é porque existiam grupos diferentes trabalhando, só que depois de um tempo esses grupos eles se juntaram. Porque um dominava determinada tecnologia, o outro dominava outra tecnologia, o outro fez uma coisa funcionar, mas tem a patente aqui. Então, para que as coisas consigam andar mais rápido, eles se juntaram. Vacinas diferentes, com propostas relativamente diferentes, mas a tecnologia em si ela é praticamente a mesma. Então, isso foi possível por causa dessa organização entre essas empresas. Pode passar, professor. A CureVac, que o pesquisador que fundou essa empresa, ele não quis seguir com o RNA modificado. Ele pensou o seguinte: eu vou pegar, vou fazer o meu próprio RNA, não vou utilizar das patentes da Catalin. Eu quero utilizar o RNA da minha forma. E a empresa dele, ela fez a vacina, passou pela fase 1, pela fase 2, estudo pré-clínico em animais. Chegou na fase clínica de fase 1, passou. Teste clínico de fase 1 é o teste que a gente faz em humanos, mas geralmente são testes bem com pouquíssimas pessoas, geralmente assim, 50 pessoas, 40, 60, depende do que o comitê de ética permite e o que também a agência reguladora permite. Mas geralmente numa fase 1, teste clínico de fase 1 são poucas pessoas, porque você acabou de sair com uma vacina do teste pré-clínico que você testou em camundongos. Durante a pandemia, testava-se muito em hamster e também um hamster transgênico, que ele expressava o receptor ASC2 humano. Então, você tinha um resultado um pouco mais robusto, mesmo utilizando um modelo pré-clínico. Ainda assim, é um modelo pré-clínico que inflama de forma diferente, responde imunologicamente de forma diferente em relação a nós, e a vacina ela tem que passar pelos testes clínicos em humanos, teste clínico de fase 1, 2 e 3. Essa vacina, ela foi testada fase 1, passou. Na fase 2, ela também passou. A fase 2 é um teste com um pouco mais de pessoas, mas basicamente você testa segurança. Quando chegou na fase 3, as outras vacinas já estavam mais avançadas. Tinha vacina que já estava chegando no mercado. E eles testaram essa vacina no continente africano e em alguns outros países, mas principalmente no continente africano não funcionou, tá? Não funcionou. Em parte, teve uma série de situações que aconteceram. Primeiro, que o vírus ele estava mutando de maneira muito rápida, e isso pode ter sido um problema na eficácia da vacina. O fato é que ela não funcionou.
ela não foi para frente, saiu, chegou os testes, eles publicaram os resultados, mostrando que a vacina não teve um efeito, foi abaixo de 50%. Então, pronto. Então, o que aconteceu? Dali se tiraram algumas conclusões, tá? Que talvez o RNA, utilizando, sem ser da forma alterada, utilizando a pseudo-original, talvez ele não funcionasse bem. Porque nós temos problemas, a questão não era só a inflamação, a questão é a estabilidade da vacina. Uma vacina de RNA, ela é naturalmente instável. Você precisa melhorar a questão da estabilidade. O que é essa estabilidade? Estabilidade para vacina é você dizer o seguinte: uma vacina ela tem validade, por exemplo, de 2 anos. O que a agência reguladora exige? Ela tem validade de 2 anos? A indústria está falando que ela vale 2 anos? Então, eu quero saber o seguinte: eu quero os testes mostrando que se eu pegar aquela vacina e no último dia de validade dela, se eu vacinar alguém ou vacinar uma população, ela tem que dar o mesmo efeito desse mesmo lote que acabou de sair da indústria hoje. Amanhã eu vacinei uma população. Se eu vacinar com 2 anos, tem que dar o mesmo efeito, um efeito muito próximo. Isso é estabilidade. A molécula tem que se manter estável, ela não pode ser quebrada, deteriorada. E a gente sabe que isso acontece de maneira muito fácil, muito fácil. Nós temos RNAs, nós temos DNAs, nós temos proteases. É o mesmo problema de toda e qualquer vacina que a gente tem. Nós já tivemos vacinas que saíram do mercado por causa disso, não vacina de Covid, mas por outras vacinas que saíram do mercado porque perderam a estabilidade. Ou seja, ela sai da indústria com uma concentração X e, com o passar dos meses, vai caindo aquela concentração proteica, porque ela vai sendo degradada. Então, uma vacina ela precisa ser acrescentada alguns produtos nessa vacina, alguns reagentes, que para aumentar a estabilidade, sacarose, manitol, geralmente são alguns açúcares e alguns surfactantes para aumentar essa estabilidade, além de também aumentar a concentração antigênica na vacina, porque vai sendo degradado mesmo, não tem jeito. Com RNA é mais complicado ainda porque tem a questão da temperatura. Então, tudo isso foi colocado no crivo para que a vacina, não, essa vacina que foi testada pela empresa Corevac, não desse certo. A gente tinha um outro problema, a gente ainda tem esse problema em muitos países que estão em desenvolvimento, que é a logística de transporte de vacinas que precisam ser levadas a frio a determinados locais, porém, a realidade de muitos países ela é muito difícil. Não são estradas esburacadas de asfalto, é estrada de barro mesmo, não tem nem como chegar direito. Se chove um pouco, é um lamaçal, dependendo, não passa qualquer tipo de caminhão. Então, como é que você faz com que isso chegue lá de forma estável? É muito difícil esse tipo de coisa, tá? Então, as vacinas de RNA, elas ainda têm esse problema, que é a questão da estabilidade, tá? Você precisa de um alto grau de purificação para que a gente tem que lembrar de uma coisa: um RNA ele tem que ser altamente purificado, assim como qualquer outra vacina. Mas por causa das questões altamente inflamatórias, se ele não for altamente purificado, existe um risco grande de dar uma reação inflamatória muito maior. Além disso, você precisa aumentar a quantidade de RNA por dose para que gere um efeito. Porque, olha só, você dá uma molécula de RNA, a sua célula tem que expressar aquela proteína que foi inserido o RNA na célula, tá? Então, nem sempre a quantidade de RNA que é inserida numa vacina e que é injetada no músculo de alguém, não quer dizer que a mesma quantidade de RNA que foi injetado, quer dizer que aquilo vai ser traduzido 100% na proteína de interesse. Então, não é assim. Então, às vezes, aplica-se lá, sei lá, 100 microgramas de RNA. Vai ser gerado, ali, às vezes, ali 20 microgramas de proteína, 10 microgramas de proteína. Isso é uma coisa que, embora existem os estudos mostrando isso, mas cada pessoa ela pode responder de forma diferente. Isso explica também, em parte, por que algumas vacinas geram um ótimo resultado em algumas pessoas e em outras não. Existem vários outros fatores para uma vacina gerar ou não determinado efeito em alguém, tá? Mas esse é mais um deles em se tratando de vacinas de RNA. O que você recebe
não significa que é a mesma concentração de proteína que vai ser gerada. Uma outra situação é a vetorização dessas vacinas de RNA. O RNA ele não pode ser injetado livre no músculo, ou se for uma vacina subcutânea, uma vacina intradérmica, porque ele vai sofrer ação de enzimas que vão degradar. Isso é a mesma coisa para medicamentos. Quando a gente toma um medicamento, ele tem que ser revestido, passar pela, ele ser, ter melhor absorção em determinado pH. A mesma situação aqui é para a vacina. Então, era necessário, além de criar uma molécula de RNA menos inflamatória, dar maior estabilidade para essa molécula. E como que isso era possível? Aí pode passar, professor. Além de toda aquela situação com a Katalin Karikó, tinha um pesquisador, ainda tem, que é o Cullis. O que ele fez? Ele é um químico. Esse cara é um químico que ele simplesmente ele entendeu, ele quebrou o sistema de lipossoma, que havia uma situação. O lipossoma ele é instável. Então, o que o Cullis fez? Ele, estudando diferentes maneiras de manter isso estável, ele criou um lipossoma com mais camadas. Mais camadas. Dando mais camadas a esse lipossoma, e ele também interferiu na carga desse lipossoma, fazendo com que ele chegasse na célula com uma carga neutra. Quando o lipossoma tem essas características, primeiro que ele se torna mais estável, quando ele chega com uma carga neutra. Segundo, que dá menos reações no corpo. A gente tem que levar em consideração que uma molécula de RNA seria inserida nesse lipossoma para que a vacina fosse vetorizada e chegasse na membrana celular e ela entrasse dentro da célula e lançasse o RNA lá dentro. Com isso, basicamente você não tem perca do RNA. Ele não fica do lado de fora da célula, ele é jogado no citoplasma. Perfeito. Então, para utilizar essa tecnologia, tinha que chamar ele para o grupo e falar: olha, a gente quer utilizar a sua patente e a gente precisa dela para que funcionasse. E exatamente foi o que aconteceu. Ele foi mais um que entrou naquele grupo da Pfizer e também da Moderna, e eles utilizam a vacina lipossomal com RNA por causa dessa tecnologia, ou seja, uma vacina que ela é lipossômica e que ela é menos inflamatória e que você tem menos perca de produto e que não dá tanta inflamação e que pode gerar um resultado melhor, era tudo que se esperava. Então, para que isso funcionasse, era necessário a vetorização e um RNA menos inflamatório. Então, essa questão dos lipossomas, até hoje, a gente já tem medicamento lipossomal, por exemplo, a fotericina B. A gente tem a fotericina B comum e tem a fotericina B lipossomal, que é muito, muito mais cara, mas ela é muito mais estável. E também é necessária uma concentração menor do medicamento para tratar determinadas doenças quando ela está revestida com o lipossoma. Então, na prática, é uma tecnologia que ainda é cara, mas ela é eficiente. Então, você reduz, você em tese, perde, entre aspas, por uma coisa, porque ela vai ser um pouco mais cara, mas você ganha em eficiência. Então, você reduz o uso da molécula da droga, porque o pouco que você vai dar, o sistema de entrega é muito eficiente. Então, vetorizar vacinas se tornou algo extremamente necessário, principalmente se tratando de vacinas que utilizam RNA ou mesmo DNA, tá? Então, foi necessário utilizar essa tecnologia do Peter. Pode passar. Aí a gente entra numa questão que é a segurança dessas vacinas de RNA. Muito durante a pandemia foi discutido sobre isso. Acho que foi o momento em que as agências reguladoras do mundo todo mais foram questionadas. A Anvisa foi muito criticada por diferentes grupos, quase que 100% das vezes, sem razão, por uma questão que a gente está num ambiente em que todo mundo fala qualquer coisa e, infelizmente, muitos profissionais médicos
que não tinham o menor conhecimento, não tinham ideia de como que se tratava, do que era, como é que uma vacina de RNA ela age, quais são, eram conhecimentos, assim, informações muito superficiais. E essas pessoas iam, no começo da pandemia, muitos médicos foram chamados para darem diversas entrevistas e falavam uma quantidade de bobagem, uma quantidade de coisas que eles não tinham domínio do assunto em termos de testes clínicos, testes pré-clínicos e testes clínicos. Você tirava um ou outro que trabalhava com aquilo, porque se você não trabalha especificamente com aquela área, você não tem conhecimento específico daquilo, do que pode acontecer. Você tem algum conhecimento mais superficial. E, infelizmente, a gente viu um monte de profissional falando um monte de bobagem. E outra situação era a própria mídia nacional e internacional que, em algum momento da pandemia, isso já existia, mas aquilo ficou muito mais aberto. Nós temos o sistema de pré-print, que muitos de vocês já conhecem. As revistas, hoje em dia, dão essa permissão de você, se você quer deixar o teu artigo publicado, fica ali aberto, para que ele receba sugestões, críticas de diferentes pesquisadores. Então, ou seja, a revisão por pares comum, você submete o seu artigo para uma revista, você pode até sugerir os revisores, mas não significa que vão ser aqueles. O editor pega aquele teu artigo, ele analisa de forma superficial inicial e ele julga se tem ou não condições de ir para os referis. Se ele julga ok, ele pode mandar para aqueles que você sugeriu, ou ele pode mandar para outros. E eles vão analisar o teu artigo. E, dependendo, pode ser aceito ou não. O que acontece no pré-print? Pessoal, isso já existia muito na área da física, da matemática, e passou a ser muito utilizado na área de biomédicas. Então, o pessoal, durante a pandemia, fez o quê? As revistas abriram o sistema pré-print. E as pessoas deixavam lá os seus artigos com o título. Eram estudos iniciais, e a pandemia estava acontecendo, as coisas acontecendo, e todo mundo tinha pressa em publicar seus resultados, e optavam por deixar no sistema pré-print. Qual era o problema ali? O artigo não estava pronto. Tinha uma série de erros em muitos estudos que foram publicados como pré-prints, nunca foram publicados depois, porque não dava publicação, eram artigos muito ruins. Só que a mídia brasileira começou a pegar essas matérias, saía matéria todo o tempo. Vocês podem buscar no histórico. Eles pegavam esses pré-prints, pegavam aquilo ali, ó, e lançavam uma matéria. CNN, BBC, G1, todos eles fizeram isso, todos. E quando você ia pegar o trabalho, era tudo pré-print de estudo assim, que às vezes não tinha pé nem cabeça. Eram coisas bizarras, em termos metodológicos. Só que aquilo passava a ser divulgado como algo já certo. O jornalista, ele não especificava que aquilo era um estudo, era raríssimo um jornalista falar isso. Ele não especificava que aquilo era um estudo inicial, que aquilo não tinha passado pelo crivo de diferentes revisores, aquilo não tinha sido aceito, aquilo era uma plataforma provisória e basicamente era o pessoal ler e sugerir críticas. Ou melhorar, olha, pega esse trabalho teu aqui, ó, refaz ele, porque está tudo errado aqui, ou tem muita coisa aqui que não sustenta o que você está dizendo. Basicamente era isso. Eles não falavam isso, eles pegavam aquilo e lançavam como se fosse algo que estava certo, que estava publicado. E aquilo começava a rodar em grupos, que começavam a soltar aquilo em grupos de WhatsApp, e aí virava aquela loucura que todo mundo viu. A questão das vacinas de RNA, assim como as de DNA eu já falo daqui a pouquinho, mas as de RNA, elas não vinham com estudos de 2, 3 anos. O estudo de RNA ele vem desde a década de 60, mais especificamente sobre vacina, eles começam nos anos 2000. E ali, ó, então a tecnologia para trabalhar com aquilo era antiga, algo que vem desde os anos 2000 para 2020 já é algo, são 20 anos. Então o pessoal já dominava aquela técnica, a empresa moderna já dominava a técnica para fazer. A Pfizer já dominava a técnica por causa da BioNTech. Então já tinha tudo isso, já trabalhava aquilo, não vinha de agora. Acontece que existe uma coisa atual que se chama vacinologia reversa,
que é diferente do método tradicional de produzir vacina. Antigamente, como que a gente produzia uma vacina? Eu pegava um vírus, eu cultivava o vírus em uma linhagem celular. Aí eu pegava cultivo de célula e inativava o vírus com, com beta-propiolactona ou com formalina, ou mesmo pelo calor, mas muito utilizada a formalina. Inativa o vírus. Ali eu tenho um monte de proteína viral. Eu tenho uma estrutura viral toda quebrada e eu tenho proteínas. Eu não tenho chance do vírus gerar a doença. Está inativado. E eu utilizava aquilo como vacina. Esse é o método tradicional. A maioria das vacinas que a gente tomou até hoje são vacinas tradicionais dessa forma, vacinas inativadas ou vivas atenuadas. Como que as coisas funcionavam? Um estudo vacinal levava muito tempo. Por isso que o pessoal falava, uma vacina leva 14 anos, 15 anos, no mínimo 10 anos, fala no mínimo 10 anos, algumas pessoas iam para a televisão e falavam, isso está errado, uma vacina tem que levar no mínimo 14 anos. Antigamente era assim, na década de 70, 80, 90. Só que o pessoal, as coisas avançaram e, ainda bem, a gente hoje tem uma coisa chamada bioinformática, mais especificamente para a área de a imunoinformática. Então, as coisas também evoluíram. Nós tivemos o período em que muitos micro-organismos passaram a ter seus genomas trabalhados. Nós estamos na era pós-genômica. Então, a gente tem muita informação para ser trabalhada. A vacinologia reversa, basicamente, você pega, a partir de um micro-organismo que já tem o seu genoma todo trabalhado, ou quase todo trabalhado, sequenciado, e você já sabe muito do que daqueles genes, os produtos daqueles genes, você trabalha com bioinformática e você tem como saber qual é, dentro daquele genoma, o melhor ou os melhores antígenos para ser utilizado como vacina. Isso é a vacinologia reversa, porque você vai da situação contrária do que é o tradicional. Se eu quisesse pegar uma proteína, eu comecei a trabalhar com um vírus, eu utilizo todas as proteínas do vírus, é uma vacina inativada, mas eu quero melhorar essa vacina. Eu quero utilizar uma única proteína recombinante. Eu teria que vacinar as pessoas com aquele vírus, pegar o sangue delas, separar o soro e fazer um estudo para tentar identificar qual era, dentre, sei lá, 20 proteínas virais, qual é a melhor proteína delas? É essa que me interessa. Isso levava anos e anos para eu conseguir descobrir. E depois fazer aquilo recombinante e testar uma nova vacina recombinante nas pessoas. Aí isso vai tempo, vai estudo, porque para cada coisa que você vai testar, você tem que fazer o teste pré-clínico e depois ir para o teste clínico. Então, de fato, uma vacina levava décadas para ser liberada. Com a vacinologia reversa, com os estudos genômicos, proteômicos, você consegue rastrear um antígeno em uma semana, dependendo, em um dia você consegue. Então, isso já, as plataformas de rastreamento já está tudo conhecido. Então, quando surgiu a pandemia e viram que o vírus era muito semelhante ao SARS-CoV-1, que já tinha um monte de informação, viram que as informações já estavam tudo ali. Já sabia qual era o melhor antígeno. Então, sabendo qual é o melhor antígeno, você já parte para o teste pré-clínico em animais. Você vacina aí você vai testar as doses, uma dose, ou duas doses, ou três doses, com intervalo de 15 dias, 30 dias. É um estudo que, com 3 meses, você já tem um resultado. Porque você não precisou perder muito tempo ainda escolhendo o antígeno. Você tem ele rapidamente. O computador te dá ele assim, ó, bem rápido. Passou pelo crivo do teste pré-clínico, aí você vai para o teste ainda, dentro do teste pré-clínico, algumas agências reguladoras exigiram testes em primatas não humanos. Empresas testaram em camundongo, em hamster, em primatas não humanos. Outras empresas testaram em camundongos e depois naqueles hamsters transgênicos, que expressavam o receptor humano. E isso era aceito. Então, se você pegar um estudo desse, já sabendo qual é o melhor antígeno a ser utilizado, parte para o estudo pré-clínico, passou pelo pré-clínico, a dose foi segura, avancei para o estudo no primata não humano, a dose continuou segura. Aí eu posso pleitear o teste clínico em humanos. Então, a partir daí, começa o envolvimento com as empresas, porque isso, até os estudos pré-clínicos, até o estudo clínico de fase 2, pode ser feito por grupos de pesquisa, mas a fase 3 não. A fase 3 tem que ser feita por uma indústria que tem que entrar com um pedido na agência reguladora, porque fase 3 envolve produção de lote piloto.
aquele lote que vai ser testado nas pessoas é o mesmo lote que vai ser aplicado na população. Então, é o lote piloto. Então, tem que ser indústria para entrar com esse pedido. Então, todos os testes eles foram feitos de forma, seguindo o protocolo que sempre existiu. Não foi, nada foi burlado, alterado. Ninguém saiu do teste pré-clínico e avançou para o teste de fase 3. Ninguém fez isso. Todo teve que seguir uma regra que é muito rigorosa. A Anvisa aqui no país ela é muito rigorosa. E neste ponto desses testes, em que as vacinas havia uma corrida muito grande, principalmente com essas vacinas de RNA, qual era a corrida? Algo que não é comum passou a acontecer. Geralmente, a indústria ela não tem o hábito de publicar seus resultados vacinais. Ela pega os testes, ela faz o dossiê e envia para a agência reguladora. A agência reguladora tem todos os mínimos detalhes dos estudos. A indústria publica se quiser. Antes, não era tão comum ficar publicando, porque quando você publica uma tecnologia, você abre brecha. Mesmo na metodologia, você não incluindo alguns pontos específicos, que geralmente o pessoal esconde, isso é comum. Aquela coisa que muitas às vezes é ensinado na metodologia científica, na metodologia de um artigo tem que estar tudo bem descrito, de forma que você possa reproduzir, aquilo existe até um certo ponto. Em se tratando de produto, a gente nunca põe o pulo do gato, fica lá, a gente não põe isso. A indústria faz a mesma coisa, só que ela faz pior, ela põe menos coisas ainda. Mas, para como existem diferentes grupos testando a mesma coisa, o mínimo que você soltar naquela metodologia, dependendo do que sai ali, um outro grupo pega e ele consegue avançar. E ele chega próximo de você. Então havia uma corrida. Como se tratava de uma pandemia e as empresas queriam a maior credibilidade possível para usar suas vacinas, porque todo mundo estava questionando tudo, então qual era o correto? Pega os dados e publica tudo. Publica tudo. As empresas estavam publicando, inclusive, os dados brutos, que isso é uma coisa que as revistas estão pedindo hoje. Eles estão sugerindo, você não é obrigado a soltar os dados brutos, mas durante a pandemia, a Pfizer soltava os dados brutos. Então, saiu o artigo lá de 10 páginas e tinha mais 90 páginas de pasta, que eram dados brutos. Ou seja, para que dê a maior credibilidade possível, para que as pessoas tenham acesso, leiam e analisem tudo. Então, essa era a situação que estava acontecendo na pandemia. Eu separei alguns artigos aqui, mas existem vários. Se alguém tiver curiosidade, existem vários artigos. Tem esse primeiro aqui, ó, eles pegaram quase 1 bilhão de pessoas, quase 1 bilhão de pessoas, e analisaram a segurança dessas vacinas de RNA. E compararam as duas vacinas de RNA, da Pfizer e da Moderna. Então, eles viram que quais eram os efeitos colaterais que eram mais críticos e que poderiam aparecer e que apareceram mais em uma do que em outra. São coisas que a gente não quer que aconteça. Essa era uma outra situação. Vacina de RNA, assim como qualquer outra vacina, ela passou nos critérios de segurança, mas ela tem alguns possíveis efeitos que podem acontecer, e aconteceram. Quando você pega aquela quantidade de casos na quantidade de pessoas que foi vacinada, vira 0,000001, é muito pequeno. O risco de não vacinar é pior do que você vacinar. Mas o problema está ali acontecendo, um monte de informação chegando, as pessoas divulgando um monte de coisa. Aí aparece assim, a pessoa desenvolveu Guillain-Barré. Guillain-Barré é uma situação em que pessoas que quando pegaram o Zika vírus, algumas desenvolveram Guillain-Barré. Dengue provoca Guillain-Barré em algumas pessoas. Chikungunya desenvolve Guillain-Barré em algumas pessoas. O que é isso? Nós produzimos anticorpos da classe IgG que esses vírus, como eles têm uma certa similaridade, eles possuem, tem uma proteína desses vírus que tem uma similaridade com uma proteína dos nossos neurônios. Então, na hora que a pessoa é infectada, o que acontecia? A pessoa ia produzir um anticorpo contra aqueles vírus, só que
por questão de homologia, parte da molécula ser homóloga, a gente acabava produzindo um anticorpo contra nós mesmos. E isso acontecia com as pessoas que foram infectadas. Pessoal, só um momento que tá. Deixa eu ver aqui que tá. Os cachorros estão latindo aqui. Acho que pararam. Então, a pessoa acaba produzindo um autoanticorpo. O anticorpo ele é direcionado para aquela molécula do vírus, mas existe uma certa homologia com a proteína nossa e acaba pegando na gente. Então, a pessoa acaba desenvolvendo aquelas alterações motoras. Aquilo é provisório, tá? Aquilo é provisório. O problema é que quem desenvolveu Guillain-Barré porque tomou uma vacina, ninguém quer isso. Aquilo é provisório, mas ninguém quer. E aquilo ia para a mídia, tá? E não era uma pessoa, outras pessoas desenvolveram. À medida que milhões de pessoas foram tomando, ia aparecendo um caso aqui, outro caso ali, e isso dava-se muita ênfase para essa situação. E isso era muito ruim. Mas na hora que você vai analisar quantos milhões de pessoas foram vacinadas e quantas pessoas desenvolveram aquilo, está lá no 0,00000, mas essas pessoas apareciam e esses casos eram lançados em grupos e pronto, aquilo era suficiente para pôr em xeque as questões de segurança. Outra situação que aconteceu também era, também nesse primeiro artigo aqui, as miocardites. Então, algumas pessoas desenvolveram miocardite porque tomaram vacina de RNA. Uma das questões é que o RNA, em tese, ele tem que ficar, ele está no músculo, ele é fagocitado, ele é processado, ele está dentro da célula, ele é processado, é gerada a proteína, e ele não tem que ficar, o RNA em si, ele não tem que se disseminar para outros tecidos. Ele não tem, em tese. Porém, existem essas situações, essas proposições de que o RNA acabaria indo para alguns tecidos, entre eles o tecido cardíaco. E por estar no tecido cardíaco, gerava uma resposta imune. E uma resposta imune no tecido cardíaco gera um processo inflamatório que gerava miocardite. E isso aconteceu em algumas pessoas, de fato, e entra naquele ponto dos 0,0001, mas como nós estávamos num período pandêmico em que tudo era lançado no WhatsApp de todas as formas, aquilo era lançado como algo que fosse corriqueiro. Todo mundo que fosse tomar a vacina de RNA, não importa qual, eles iriam desenvolver aquilo, então gerava um medo nas pessoas e elas optavam por não se vacinar. Então, essa análise, a análise de Guillain-Barré, outras, porque tiveram vários outros efeitos colaterais, tudo isso foi posto no crivo, foi analisado ao longo, isso continua sendo analisado ainda. Nós tivemos todas essas vacinas passaram pelos testes de segurança, fase 1, 2 e 3. E uma vacina, ela nunca deixa de ser analisada. Depois que ela vai para o mercado, ela entra na fase 4, que é a fase de farmacovigilância. Ou seja, tudo o que acontece, o que pode acontecer em alguém que tomou uma vacina hoje, se ela teve um efeito colateral que não existiu durante os testes clínicos de fase 1, 2 e 3, aquilo tem que ser relatado para a empresa e a empresa tem que passar que aquilo vai para a agência reguladora e aquilo tem que constar na bula do próximo lote da vacina, para que as pessoas saibam que uma pessoa em, sei lá, 1 bilhão, ela desenvolveu uma tal coisa. Tem que constar ali. Então, tudo isso, a vacina na prática, ela nunca deixa de ser analisada, vigiada, né? A farmacovigilância. Então, isso tudo foi acontecendo. Nós tivemos uma vacina que saiu do mercado, que foi a vacina de vetor viral, a vacina da AstraZeneca. O que aconteceu com aquela vacina? É uma vacina de vetor viral, então a gente tem um adenovírus, que ali dentro é inserido um gene para expressar, no caso, um gene para qualquer proteína, mas no caso era a spike. Algumas mulheres na faixa dos 30 e poucos anos desenvolveram coagulação sanguínea, começou a desenvolver coagulopatia. O que eles analisaram? Isso durante a fase 3 da vacina, enquanto ela estava sendo testada lá em 10, 20, 30, 40 mil pessoas no mundo, já tinha caso disso. Eles viram que o vírus tinha uma proteína no envelope viral que gerava essa reação no organismo humano. Em algumas pessoas, geralmente mulheres na faixa dos 32, 35, por ali.
e era um feito considerado raro. Mas, como as outras empresas desenvolveram suas vacinas e não dava esse tipo de efeito, então a gente chegou num ponto em que a gente tem hoje essas vacinas já consolidadas no mercado. O que que a AstraZeneca fez? Eu não preciso manter essa vacina no mercado, porque tem outras que são mais seguras. Ela é segura, mas ela dá esse efeito em algumas pessoas, embora sendo raro. Mas como tem outras no mercado que não dão esse tipo de efeito, então eles optaram por retirar do mercado. Então, essa foi uma decisão, e isso também foi mais um ponto, e no momento que ela foi retirada, isso virou uma série de críticas. Olha, retiraram a vacina do mercado, ela não era segura. Ela era segura. Só que quando você tem produtos que são melhores do que o seu, e que, por causa daquela situação, eu não preciso mais ter aquela vacina no mercado, já tem outros que conseguem suprir exatamente tudo que a gente precisa. E por causa desse risco aqui, embora ele sendo raro, eu retiro. Eles quiseram retirar, então eles retiraram. E aquilo foi uma situação de muita crítica, dizendo, olha, mais um exemplo de que a gente foi cobaia na fase 3, cobaia durante a... Enquanto a gente está na fase 3, a gente é cobaia, tá certo. Depois que foi aprovado, não. A gente não é mais cobaia. Então, tudo isso virou motivo de crítica. Críticas de todas as formas. A segurança dessas vacinas, elas foram testadas, elas continuam sendo testadas a longo prazo, e elas são extremamente seguras. Agora, a questão da imunogenicidade e da eficácia é uma outra história, tá? Porque vacina, ela tem que ser, claro, ela tem que ser efetiva, ela tem que proteger. Aí, aí para cada doença é uma situação diferente, o que a gente considera como proteção. No caso do Covid, a gente tinha que estratificar os critérios de proteção, porque eu tomo a vacina, eu posso me infectar e não ter nada, ficar assintomático, eu posso me infectar, ter uns sintomas bem leves, ficar na minha casa, eu posso me infectar e ficar na enfermaria, eu posso me infectar e ir para a UTI, eu posso me infectar e morrer. Então, você estratifica os critérios de proteção. Junto a isso, tem as faixas etárias. Então, a gente tinha a situação dos pacientes, que, claro, os idosos, pessoas com comorbidades, estavam numa situação muito mais crítica. Então, aí, além disso, você tem que analisar isso dentro de cada faixa etária. Isso continua sendo analisado até hoje. Então, as vacinas, elas passam por tudo isso. E não tem como burlar as fases. Não tem como burlar. Aqui no Brasil, isso não tem como ser burlado. A Anvisa é muito rigorosa. A FDA é extremamente rigorosa, não tem como fazer esse tipo de coisa. Na Europa, a mesma situação. Então, tem vários estudos, para quem tiver algum interesse nisso, busquem, tem um monte de informação, porque a segurança ela é mais importante do que a eficiência. As vacinas foram efetivas, só que com o passar do tempo, elas foram perdendo eficiência por causa da mutação. Vírus, naturalmente, sofre mutação pontual. Então, o que são essas mutações pontuais? São aquelas mutações, todo dia, um vírus, se você pôr numa cultura, a todo instante, ele está sofrendo mutações pontuais. A questão é que, geralmente, essas mutações, elas não alteram tanta coisa no vírus. Mas, em alguns vírus, no caso SARS-CoV, as mutações, elas alteram muito. Tanto que, se a gente for pegar a cepa que circula hoje no mundo e comparar com a primeira, já é praticamente, é quase tudo diferente. Totalmente diferente. A vacina já não funciona. Por isso que elas precisaram ser atualizadas. Então, isso é uma característica de alguns tipos de vírus. E existem vírus mais complexos ainda, que nem vacina a gente tem, devido ao tamanho e à complexidade. Aquela coisa que eu falei no começo das vacinas, de utilizar a vacinologia reversa, ela é muito boa, mas a gente não tem vacina para tudo. Se fosse assim, a gente teria vacina para qualquer tipo de doença. Você rastreia o genoma, encontra um antígeno altamente conservado e que seja imunogênico. O problema é que nem todo antígeno altamente conservado é imunogênico. Nem todo antígeno serve para ser vacina. Esse é o problema. Então, às vezes você encontra um antígeno ali, ele não muta quase nada, mas ele não serve para nada. Então, não adianta. Tá? Pode passar, por favor. Aí, só um paralelo aqui entre vacina de RNA e vacinas de DNA. Essas vacinas de RNA, elas vão no citoplasma da célula, são traduzidas em proteínas. As vacinas de DNA, elas vão no núcleo. Então, aí é mais complexo. Por isso que as vacinas de DNA,
embora a questão que seja RNA, mas eu fiz questão de trazer por causa de alguns detalhes. Pode passar, professor. Vacina de DNA, geralmente é preciso muito antígeno para você usar. Existem umas propostas existiram e continuam existindo propostas de vacina de DNA. Essa pistolinha aí que parece aí, ó, isso é uma pistola de injeção por pressão. O DNA, ele é colocado naquela pistola, tem um recipiente ali, e é sob pressão, é colocado na pele, e por pressão, ela insere o DNA na região da epiderme. Ou seja, uma região que tem muita célula dendrítica, muita célula apresentadora de antígeno, em tese, é o local ideal para uma vacina. Melhor via de núcleo de uma vacina é a região intradérmica, por ali. Só que as vacinas de RNA, elas têm diferentes propostas para ser utilizada, e vacina de DNA, ela tem alguns problemas. Pode passar aí, por favor. É uma vacina que tem risco de gerar câncer. Já vamos chegar lá. Mas vamos lá. A fabricação é mais rápida. Fabricar DNA é mais rápido, tá? É mais barato comparado com produzir o RNA. Elas têm uma certa estabilidade, mas em comparação com o RNA, elas são mais estáveis que o RNA, tá? Elas podem ser mantidas em temperatura ambiente, em sua maioria. Isso aí é um fator positivo, porque, em tese, você pode levar isso para qualquer lugar, comparado com uma vacina de RNA. Você pode produzir isso de maneira muito, muito rápida. Muito rápida. É, assim, é um absurdo o negócio, tá? Só que ela tem vários problemas. Pode ir passando. DNA plasmidial sofre ação de nucleases, então a gente tem perda de eficiência. Então, o ideal é que você encapsule esse DNA, tá? Isso é uma situação. O DNA, ele fica muito tempo no organismo. E isso tem sido mostrado em animais de laboratório. Animais foram vacinados com DNA e meses depois os animais foram eutanasiados, foram coletados diferentes tecidos. E verificava aquele DNA que foi injetado no animal, em determinado ponto, estava espalhado pelo corpo. Então, aquilo fica no corpo. E isso é um problema do ponto de vista imunológico. Isso não é legal. Quando a gente tem uma determinada concentração de antígeno no nosso corpo, por muito tempo, é possível que a gente desenvolva tolerância. Ao invés da gente gerar uma resposta altamente eficiente contra aquele antígeno, pode ser que o nosso corpo passe a tolerar aquele antígeno. É como se ele passasse ele simplesmente ele tolera. Então, qual é o problema disso? É você ser infectado, achar que vai desenvolver uma resposta contra aquilo, na hora que você for infectado, seu organismo vai tolerar o micro-organismo. Aí você está ferrado. Porque o organismo vai pintar e bordar com as tuas células, vai arrebentar com as tuas células, vai te matar, e o seu organismo não vai conseguir fazer nada. Porque ele tolera aquele micro-organismo. Ele está aceitando. Então, isso é um problema dentro das vacinas de DNA. Isso foi verificado em animais, tá? Pode passar. Pode clicar de novo. Aí, tá bom. Qual que é a situação? DNA já foi proposto, esse uso de DNA não é recente não, tá? No mesmo tempo do uso de RNA, o pessoal também propôs usar o DNA. Nós tivemos vacinas de DNA no mercado, vacina para animais, e foram retiradas. Tivemos vacina para equino, a empresa simplesmente tirou do mercado, não falou nada, pegou e tirou. O que acontece? A FDA, ela libera, só que ela publicou uma coisa que diz o seguinte: se uma empresa quiser licenciar uma vacina de DNA, ela pode, desde que ela prove que a taxa de mutações geradas pela vacina não é maior do que a taxa de mutações que a gente já tem naturalmente. Todo dia a gente tem aqui, ó, pequenas mutações acontecendo. A gente tem os mecanismos de correção do DNA. Às vezes falha, a pessoa desenvolve um câncer. Mas ela falou, pode propor, não tem problema nenhum, mas me mostre que a taxa de mutação causada pela vacina na pessoa não vai ser maior do que a taxa natural. Aí tem uma situação. Se nós temos vacinas vivas atenuadas, vacinas inativadas,
vacinas recombinantes, vacinas de peptídeos, vacinas de RNA. Por que eu vou insistir num tipo de produto que tem uma chance e que já foi mostrado em pessoas que receberam DNA como tratamento, como imunoterapia, e desenvolveram câncer por causa daquilo? Pessoas que foram tratadas com DNA desenvolveram câncer após o tratamento. Então, assim, eu entendo que pesquisa é pesquisa, a gente tem que avançar em tudo, tem que melhorar. Em algum momento da nossa civilização, a gente deve ter uma. Talvez não estaremos mais aqui, mas a gente deve ter alguma metodologia que funcione muito bem, que o DNA não provoque mais nada disso, e os grupos têm que trabalhar, né, fazer. Mas hoje, dentro do que existe, elas têm alguns problemas graves. Na Índia, durante a pandemia, aí sim, é uma situação que essa eu quero ver daqui a alguns anos. A Índia sempre foi muito comentado, porque a Índia é um laboratório a céu aberto. De fato, fizeram isso. Aprovaram lá na Índia uma vacina que até não lembro de ter pegado nenhum artigo disso aqui para ter lido. Não sei como licenciaram, mas licenciaram uma vacina de DNA para humanos na Índia. E está lá. Esse é o tipo de produto que daqui a alguns anos vale muito a pena o acompanhamento. Provavelmente deve ter grupos, porque na Índia tem grupos muito fortes e grupos de pesquisa muito sérios que trabalham com vacinas. Certamente tem grupos lá trabalhando com o acompanhamento desses pacientes, porque o risco de gerar um problema é altíssimo, devido todo o contexto que a gente já sabe em relação ao uso de DNA como vacina, tá? Então, a gente tem aí coisas que precisam ser melhoradas, tá? Situações que precisam ser melhoradas nas vacinas de RNA, que é a questão da temperatura, fazer com que uma vacina seja estável em temperatura de geladeira. Isso já foi melhorado, já antes era -70, foi para -20. Em algum momento a gente vai conseguir manter em temperatura de geladeira, mas o ideal é que uma vacina ela consiga ser estável em temperatura ambiente, que consiga ser levada a mais lugares que têm dificuldade logística e tudo, para que ela chegue a mais pessoas. Senão, a gente simplesmente está produzindo vacina ou desenvolvendo vacina para um grupo da população mundial e deixando o outro de lado. Mas são desafios que eu não tenho dúvida que em algum momento isso vai ser superado. Bom, pessoal, é assim, em termos de vacina de RNA, né, um pouquinho de DNA, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês.